vocês estão? Bem-vindos ao Pode Botar Fé. Sou eu, a Victoria, tô aqui junto com a Ju para falar com a Ju sobre relacionamentos. Oi, gente, tudo bem com vocês também? Eu sou a Juliana, já é para me apresentar? Pode se apresentar como quiser. Então, eu sou a Juliana, eu sou psicóloga, eu tenho 29 anos. Hoje eu atendo na clínica particular e eu também sou psicóloga clínica dos estudantes de medicina da Unicesumar. Faço parte do NAEM, que é o Núcleo de Apoio ao Estudante de Medicina. Já estou formada há uns 5 anos, estou nessa prática aí, juntando um pouco da minha experiência para falar um pouquinho aqui para vocês. Legal, bacana. A gente vai fazer uma brincadeira com você, que é uma brincadeira assim, a gente vai te dar uma palavra e você vai ter que resumir essa palavra com mais 3 palavras com o que vier na sua cabeça. Tipo, Marista. PJ, champanhar e estudos. Você conseguiu Entendi. entender? Uhum. Então, vamos lá. Quer começar? Pode ser. Graduação. Dificuldade, alegria e mudança de vida. Protagonismo. A juventude, estudo e o digital. Hobbies. Artísticos, então desenho, leitura e série. O que te faz feliz? Deus, a psicologia e meu casamento. Tinha que chorar, né? Os seus sonhos. Eu já vivo boa parte deles. Mas um sonho que eu ainda não realizei é ter filhos. Continuar com a minha carreira e viajar o mundo. É a 6ª ou a 7ª? A Eu 6. perdi. Metas. Profissionais, de vida e de relacionamento. Maior mico, pra dar uma quebrada. Mico? Seu maior mico, em 3 palavras. Mico? Quando eu caí de patinete. Não caí, eu levei um tombaço. Quem nunca, né? E preciso contar que até hoje eu tenho medo de voltar a andar. Você quer contar pra gente como que aconteceu isso rapidinho? Então, eu tava saindo de um treino e eu tava com as 2 mãos no patinete e eu uso óculos, né? E aí eu fiquei com muita vontade de arrumar o meu óculos que estava caindo. Eu falei, em um microsegundo eu pensei, eu tiro a mão e arrumo meu óculos ou eu paro e arrumo meu óculos? Mas eu estava numa avenida. Eu falei assim, não, então vou tirar a mão rapidinho. E aí eu tirei a mão, quando eu vi, eu tava no chão com tudo sangrando. E um cara, meu Deus, moça, você tá bem? E a minha mão sangrava, assim. Nossa. E ele olhava, deixa eu te levar pro hospital. Eu falei, não, tá tudo bem. E latejou na minha mão. E é isso. Nossa. Perdi uma calça. Que dó. Relacionamento. Um passo para trás, no sentido de reconhecer o lugar do outro também na relação. E respeito. Bom, já que a gente já falou de relacionamento e o nosso podcast é sobre relacionamento, vamos já puxar aqui pra falar. Você falou, me lembra aqui rapidinho, respeito, um passo pra trás e Decisão. decisão. Você pode explicar pra gente um pouco melhor por que você escolheu essas palavras determinadas pra descrever o que é um relacionamento pra você? A primeira dela, decisão, eu acho que é o que é mais importante mesmo. Porque envolve, sim, quando a gente fala de qualquer relacionamento, seja afetivo, seja de uma amizade, seja um relacionamento profissional, a gente precisa se decidir por aquilo. Vai ter sentimento envolvido? Com certeza. Mas o essencial é a gente se decidir. Porque a partir do momento que a gente se decide,
as coisas mudam para nós. A partir do momento que a gente se decide, a gente se compromete, a gente percebe uma disponibilidade, a gente leva aquilo não de qualquer forma, porque foi a gente que decidiu, não foi alguém que decidiu por nós, né? Então, a decisão, quando a gente fala de relacionamento, ela é essencial. Porque, às vezes, né, não um sentimento, mas, às vezes, o fogo pode acabar, às vezes o ânimo pode acabar, às vezes as dificuldades vão entrar, né, e atravessar nos nossos relacionamentos. Por exemplo, a gente pode falar do relacionamento com o estudo. É sempre mil maravilhas? Não, às vezes a primeira semana de aula é perfeita, maravilhosa, pessoa nova, material novo, né, tudo novo e é muito bom. Mas com o tempo as coisas vão caindo na rotina. E se a gente não tem uma decisão, tudo isso vai influenciando. Para relacionamento amoroso, da mesma forma. Às vezes, ir num primeiro lugar, num primeiro encontro, a primeira vez que a gente vai no cinema, a primeira vez que a gente assiste um filme, a primeira vez que a gente fala eu te amo. Todas essas coisas são muito boas. Mas para que a gente permaneça, né, e tenha um relacionamento bom, a primeira coisa é a decisão por estar ali, né? A segunda coisa que eu falei é um passo para trás, né? Eu acho que essa é uma dimensão também importante e necessária, porque quando a gente fala de relacionamento, a gente está falando de 3 dimensões. A gente está falando de eu, de tu e de nós. Então, a gente precisa entender de que na relação vai ter, sim, a minha pessoa, a minha vontade, os meus sonhos, as minhas coisas, mas também vai ter o outro, o trabalho do outro, o que ele faz, a história dele, o que ele carrega, os traumas, todas as coisas. E aí nós vamos, a partir do momento que a gente decide por um relacionamento, a gente começa a construir um nós, que também vai ter os seus sonhos, as suas vontades, os seus traumas, as suas alegrias, as suas feridas. Então, é muito importante que a gente dê um passo para trás, para que as 3 coisas coexistam ao mesmo tempo. Eu continue existindo, o outro continue existindo e nós passamos a construir uma nova entidade, que é o nós, juntos, né? E eu dando um passo para trás para que o outro também tenha espaço na relação, né? E o terceiro, deixa eu lembrar o que eu disse. Era? Você falou decisão... Respeito. Isso, respeito. Respeito. Porque é importantíssimo a gente entender de que o outro, né, assim como eu disse no segundo ponto, né, de que tem o eu e de que tem o outro, né, eu vou ter a minha história, eu vou ter as minhas conquistas, eu vou ter as minhas alegrias, eu vou ter a minha criação, eu vou ter as minhas experiências, e o outro também vai ter. E muitas vezes, quando a gente está no relacionamento, a gente tenta invadir esse lugar do outro, a gente acha que a gente sabe o que o outro está sentindo, a gente acha que sabe o que o outro precisa, o que o outro necessita. Mas o grande mistério e a grande conquista e o que a gente fala de maiores relações saudáveis é a relação em que há o respeito pela existência do outro, pela dor do outro, por aquilo que o outro carrega, por aquilo que o outro tem. Então, acho que essas 3 coisas são essenciais, assim, para um relacionamento. Às vezes, por amar muito, né, a gente quer ajudar a pessoa e acha que mudando ela, tentando fazer ela mudar, a gente vai estar ajudando, mas não é, né? Com certeza. Acaba atrapalhando, né? Acaba atrapalhando. Ao invés de escutar, tentar entender o lado da pessoa, entender como a gente lidaria com isso, ver que o outro também tem as dificuldades dele, considerando a vida inteira, né, a história. Ao invés de pensar nisso, a gente só pensa no momento ali de histeria, pensa, não, eu faria diferente, você devia ter feito diferente. E aí começa a julgar ao invés de ajudar, né? Sim, não com tem certeza. Como ter um relacionamento com julgamentos. Não. É até uma coisa importante, sempre que a gente tiver dúvida, quando a gente está no relacionamento, do que a gente precisa fazer. Tenta projetar para uma outra área. Por exemplo, quando a gente fala disso, né, de julgar o que o outro... que a gente acha que a gente sabe que o outro precisa, né? Eu nunca vou esquecer, uma vez eu fiz missão com moradores de rua, né? E eu lembro que eu cheguei para ele e eu falei assim, eu sei do que você precisa, né? Deixa eu te ajudar, a gente arruma uma casa para você, a gente te dá comida, a gente te dá, né, possibilidade de você ter um emprego. E eu lembro que naquele dia era uma véspera de Natal, aqui em Maringá mesmo, e aí ele falou assim para mim, não precisa. Eu já tenho o que eu preciso. Eu estou onde eu quero estar. Talvez no seu olhar não, mas
na minha visão, sim, eu sei, eu já tive todas essas coisas, né? Então, o que significa isso, né? A gente precisa, diante de uma relação, quando eu percebo ou quando eu acho que eu tô querendo saber a necessidade do outro, que eu pergunte pro outro, olha, eu tô sentindo que você tá triste, você tá realmente triste? Você precisa de um abraço, né? Ou você precisa que eu faça um almoço para você hoje, né? O casamento fica muito... prático tudo isso, né? Eu nunca vou esquecer um dia que eu cheguei do trabalho e o Lucas estava muito quieto, né? Meu marido. E aí eu falei para ele, eu acho que eu sei o que você precisa. E aí eu fiz uma refeição, assim, para ele. E aí eu lembro que eu cheguei, daí ele olhou assim com uma carinha, daí eu falei, o que aconteceu? Dele, eu já comi. Então, na minha cabeça, eu achava que ele estava com fome, que ele estava cansado e que seria muito melhor eu dar alguma coisa para ele comer. E, na verdade, ele já tinha comido, que ele era cansado, ele só queria ficar ali. Então, é muito importante, né? Poderia ter evitado ali, num primeiro momento, uma tristeza minha, né? Um aborrecimento dele de... Será que eu falo pra ela que eu já comi e não como a comida dela? Então, é muito importante isso, de que a gente pergunte, né? De que a gente não tire as próprias conclusões diante da necessidade do outro. Porque um bom relacionamento com o outro é a comunicação, a parte da comunicação com o outro, né? Com certeza. Já fui observar aqui qual que é o próximo tópico que a gente tem pra falar, porque nisso tudo que você tá falando, entra muito a maneira com que a gente demonstra que a gente sente. Porque eu, por exemplo, eu sou uma pessoa mais fechada pra demonstrar meus sentimentos. Eu não sou uma pessoa do toque. Na verdade, eu não sei como eu demonstro meus sentimentos, porque eu não sou do toque, mas eu também não vejo que eu sou uma pessoa de fazer as coisas pelos outros pra demonstrar sentimento. Eu também não falo tipo assim, não falo que amo. Eu falo muito, mas não falo que amo, entendeu? Ou não falo coisas que vão fazer a pessoa se sentir amada. Não porque é uma coisa porque eu sou ruim, ou porque eu não quero falar, mas é porque eu não sei como fazer. E eu acho que isso entra muito nas questões da linguagem do amor, né? Das linguagens do amor que a gente tem. Você, por exemplo, quis servir a ele porque você viu que ele estava triste, viu que ele estava chateado. Então, a sua maneira foi servir. A minha mãe, quando ela vê que alguém está precisando de alguma ajuda, ela gosta de servir a pessoa. Então, eu acho que entra muito disso, de como cada um relaciona, como ele vai se demonstrar o sentimento que ele tem pelo outro. E eu queria saber o que você acha sobre isso, como você pode falar pra gente entender um pouquinho melhor, como isso relaciona com família, amigos, relacionamento, tudo. Sim. A Ju até falou, né? Eu acho que é algo que é essencial para um relacionamento e para qualquer relacionamento é a comunicação, né? E quando a gente fala de linguagem do amor, nada mais é do que uma comunicação. É a forma que a gente vai expressar aquilo que de alguma forma está aqui dentro, né? Sim. Então, a Tevi falou, né, de que talvez ela não consiga pelo toque, pelas palavras, né, e tudo mais. Mas às vezes a gente idealiza num sentido de que as palavras vão ser restritas a eu te amo, a você é especial, ou alguma coisa nesse sentido. Mas, às vezes, uma simples conversa no final do dia, ou no meio do dia, ou uma mensagem no meio do dia, isso já está dizendo e demonstrando para a pessoa de que eu a amo também. Você né? Imagina... se importa com ela. Exatamente. Imagina só se, né, eu e meu marido, a gente ficasse o dia inteiro, todas as vezes que a gente quisesse demonstrar que a gente se ama, te amo, te amo, te amo. Imagina que tédio essas mensagens, né? O dia inteiro falando te amo. Então, não tem como. A gente vai expressando... Né? Exato. A gente vai expressando através de outras coisas também, do tipo, olha, né? Por exemplo, hoje... A gente só tem um carro, tava chovendo. E ele vai de patinete e eu vou a pé pro trabalho, porque é bem do lado de casa, né? Um dos trabalhos, o outro eu vou de carro. E aí, tava chovendo hoje de manhã, eu falei assim, não, vai de carro, fica tranquilo, depois eu pego um Uber, né, pra ir pro trabalho. E ele foi realmente de carro, mas aí na hora do almoço não estava chovendo, e ele voltou pra casa, deixou o carro, pegou o patinete, foi pro trabalho e me deixou o carro. E ele só mandou assim, o carro está em casa. Falei, meu Deus, não tinha como você me falar eu te amo hoje de outra forma. Entende? Então, assim, às vezes a gente... Às
vezes a gente idealiza uma forma exata, né, de dizer, de demonstrar, né? Por exemplo, pra mim isso foi um presente que ele deu pra mim, né? Então, às vezes a gente acha que é só um presente caro, uma bolsa cara, sei lá, um dia no spa ou alguma coisa nesse sentido, mas não, né? São às vezes pequenas coisas que vão fazer a diferença. Então, eu acho que é muito importante, quando a gente fala disso, primeiro a gente se conhecer, né? A Vi falou algo importante. Eu não sei o que é. Às vezes, não vai ser também somente eu sozinha. Eu acho que eu gosto de ganhar presente, né? Porque eu gosto de ganhar presente. Porque todo mundo gosta de ganhar presente, não é verdade? Então, às vezes é na própria relação que eu vou percebendo, né? Por exemplo, uma coisa que antes eu tinha muito receio e eu achava que não era uma linguagem do amor pra mim, que era o toque. Porque eu não gostava de abraçar as pessoas, de beijar as pessoas e tudo mais. Mas hoje, dentro do meu casamento, eu percebo que o toque é muito importante. Então, tanto pra mim quanto pro meu marido. Às vezes a gente tá lá no sofá, às vezes só tá o pé encostado. E tá tudo bem. É isso que eu sinto que ele tá ali, que eu não tô sozinha, que a gente tá em companhia e tudo mais. Então, às vezes, é na própria relação que eu vou percebendo, né? Tem relações que, às vezes, é importante pra gente que a pessoa esteja com a gente. Então, um tempo de qualidade, mesmo que não seja um momento muito longo, mas estar junto, né? Sem o celular, sem estar vendo uma outra coisa, né? Conversando, olhando no olho, estando junto, isso às vezes já vai fazer a diferença. O problema é a gente passar do limite, num sentido de idealizar algo. Então, idealizar algo a mais do que precisa, né? Ou achar que a gente vai ter uma linguagem só. Não, né? A gente pode ir mudando. Com o tempo, talvez seja diferente, né? Por exemplo, eu não tenho filhos, mas eu tenho muitas amigas que já são mães, né? E elas falam o quanto mudou muita coisa, né? Então, talvez hoje, para elas, a necessidade não é que elas tenham muito tempo junto, porque às vezes não tem tempo junto, né? Mas que esteja ali do lado, do tipo, deixou uma xícara de café da manhã antes de sair de casa e ela vai ficar o dia inteiro em casa. Isso, às vezes, já foi um carinho, já foi um eu te amo, não é verdade? Tipo, no meu caso, eu misturo muito as linguagens do amor. Eu sou mais, tipo, toque físico e tempo de qualidade. Então, tipo, eu sempre priorizo a ficar junto ou ficar, tipo, só, tipo, encostada no outro, já serve. Então, tipo, você não pode ser só uma, mas sim uma mistura, ou pode muito bem mudar, como você disse. Sim. E vai de pessoa pra pessoa. Era isso que eu ia perguntar, na verdade. Se com os nossos relacionamentos, por exemplo, com amigos ou família e um relacionamento amoroso, muda bastante, né? Até de um relacionamento pro outro muda. Tipo, a minha relação com a Ju, por exemplo. A linguagem que a gente demonstra uma com a outra é diferente da linguagem que eu demonstro com a Mayara, com a Laura, com a Júlia. É totalmente diferente, mesmo sendo todas minhas amigas. Com certeza. Porque se a gente se enrijece em uma forma só de se comunicar, a gente está dizendo o quê? Que todas as pessoas precisam agir, dizer ou ser da mesma forma com a gente. E a gente do mesmo jeito. Mas, na verdade, não. Cada um tem um jeito, cada momento e cada relação é propícia dentro de um ambiente, dentro de uma realidade. Então, a gente precisa se ajustar a cada uma dessas coisas, né? E a cada forma de expressão. Bom, Ju, você tem mais alguma pergunta? Não. Acho que, finalmente, conseguimos esclarecer as nossas dúvidas. Espero que todo mundo que esteja vendo e ouvindo também tenha esclarecido as dúvidas, se tinham alguma dúvida. Espero que você tenha gostado de ter sido nossa convidada, estar aqui com a gente, conversar um pouquinho. Agradeço muito a sua presença aqui para nós. E para vocês que têm algum interesse em saber um pouco mais sobre o trabalho da Ju, qual que é o seu @, Ju, do Instagram, para eles te seguirem e acompanharem seu trabalho? É Juliana Pimenta PSI. PSI, de psicóloga. Então sigam lá, gente, acompanhem e estejam ligados, porque semana que vem a gente já tem mais um Pode Botar Fé. Muito obrigada, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. E qualquer dúvida é só mandar para as meninas que a gente responde. A gente não sabia que tinha presente pra você. Eu gostei. Não avisaram, a produção não avisou. Mas a gente vai te entregar. É de coração. Muito obrigada, gente. Olha só, vou mostrar pra vocês. A caneca também é dela. Olha só, gente. Eu amo canecas, gente. Eu tenho uma coleção de canecas. Ótimo, serve pra tudo. Tchau, gente. Muito obrigada.